Estarei trazendo para vocês agora um tema que sempre foi discutido, polêmico e também uma razão de manipulação, que é a famosa religião ou é controle. Até eu coloquei no título, religião ou controle. A verdade é que ninguém quer ouvir. Você não está sendo julgado por Deus, pense nisso. Você está sendo julgado por pessoas usando Deus como argumento. A gente vive aqui num estado laico, mas na prática vive uma sociedade moralmente religiosa. E aqui, pessoal, que começa o problema. Porque você pode não ser religioso, mas vai ter sempre alguém que vai te enquadrar dentro de uma regra que você nunca aceitou. Falando para você, isso é pecado, você não pode viver assim, você está errado diante de Deus. Mas deixa eu te falar, fazer uma pergunta simples. Quem te deu essa régua? Porque cada religião tem uma regra diferente, ok? Vamos pensar o seguinte, o judeu, ele guarda a sexta, o adventista guarda o sábado, o católico tem os rituais, o evangélico tem outros, e no meio de tudo isso, fica você, que está sendo cobrado por algo que nem escolheu seguir. Pense nisso, porque a religião, agora vamos prestar atenção nisso, a religião não é espiritualidade, a religião é interpretação. Espiritualidade é uma experiência que temos. Religião é um sistema. Espiritualidade é a nossa relação que temos. E quando você mistura os dois, você cria um ambiente perfeito para quê? Para aquilo que a gente falou nos capítulos anteriores. Para a culpa, para o medo e principalmente, porque eu falei no início do vídeo, para manipulação. Sabe por que manipulação? Porque o Deus que eles te falam é um Deus que você nunca alcança, um padrão que você nunca cumpre, uma culpa que nunca acaba, e isso não te eleva, sabia? E não vai te levar nunca. Isso faz o quê? Te adoece. Vou falar uma coisa para você, que muita gente não tem coragem de falar. Tem gente dentro da igreja mais vulnerável psicologicamente do que fora, sabia? E sabe o porquê? Porque vive num estado constante de inadequação. Sabe por quê? Naquele famoso, você peca, você erra, você nunca é suficiente. Olha isso lá dentro. E isso ao longo do tempo faz o quê? Destrói a estrutura emocional da pessoa. A pessoa fica uma pessoa fragilizada. E uma pessoa fragilizada, vou falar para vocês, é uma pessoa mais fácil de ser conduzida, mais fácil de ser manipulada, ok? E a religião, que é o sentido dela, que o significado da religião seria religar você ao divino, muitas vezes faz o contrário. Ela cria o quê? Ela cria aqueles pedágios, que a gente chama, que são os intermediários. Ela cria as regras humanas. Ela cria um medo. E aí você começa a acreditar que precisa de alguém. Olha isso. Para falar com Deus por você. Então, essas pessoas fazem acreditar que você precisa de alguém para falar com Deus por você. Mas vamos pensar o seguinte, pensa comigo, Se você tivesse um filho, ou se você tem um filho, você queria que ele falasse diretamente com você ou queria que falasse com um terceiro? Ok? Relação verdadeira não tem intermediário, tem intimidade. Eu vou falar para você. E o pior de tudo, as pessoas pararam de olhar o outro como ser humano e começaram a olhar o outro como o quê? Como um pecador. Vamos falar agora coisas pesadas. O homossexual virou alvo. O diferente, vamos colocar, virou problema. O vulnerável virou julgamento. Mas curiosamente, vamos ver, curiosamente, quem julga também não vive o que prega. É por isso que eu estou falando desse setor, que é a primeira classe a ser apontada. Essas pessoas, sabe o que eles fazem? Eles selecionam o versículo, ignora todo o resto. Isso não é fé, viu? Ok? Então, vamos pensar nisso. Sabe como chama isso? Isso chama conveniência. Vamos colocar conveniência moral. Vamos colocar desse jeito, para não ficar muito pesado desse além, ok? E se Deus é amor, vamos colocar, por que o discurso é baseado no medo? Se Deus acolhe, por que as pessoas excluem?
Se a religião é conectar, por que tanta gente sai mais distante de si mesma? Ok? Então por quê? Tá vendo que vai afastando as pessoas? Talvez o problema então não é Deus, né? Não seja o Deus. Talvez o problema seja quem está falando em nome dele. Pense nisso. E talvez a sua maior evolução não seja uma religião cegamente, ok? Mas você precisa o quê? Aprender a pensar, a questionar e se relacionar com o divino sem medo, ok? E sem deixar de ser você. Fica aqui esse meu, vamos colocar desabafo, e essa minha, mais uma dica de vida para vocês, ok? Obrigado.